A paz do Senhor, meus queridos, graça e paz da paz de Cristo. Aqui é o presbítero Maurício para mais um vídeo abençoado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo poder que há no nome de Jesus. Dito estas palavras abençoadas, iniciamos mais um vídeo abençoado. Hoje queremos meditar um pouco sobre oração. Dentro da Bíblia, dentro da Palavra de Deus, nosso manual de vida, nossa essência que Deus deixou para nós, a boca de Deus aqui na Terra, nós vamos encontrar muitos personagens que venceram através da oração. E é importante nós orarmos. É importante falar com Deus pela manhã, à tarde, à noite, no momento em que estamos juntos em comunhão na igreja. É importantíssimo quando nós temos esta oportunidade. Eu estava meditando aqui alguns personagens, que tiveram esta bênção, tiveram esta visão de Deus e suas vidas transformaram. Nós vamos ver que Isaac, lá no início do livro de Gênesis, Isaac vai orar para Rebeca, sua esposa, para que ela pudesse ter um filho, Olha que bênção, quando oramos, quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, colocamos a nossa casa nas mãos de Deus, sabemos que Deus abriu a madre dela, bênção de Deus. Nós vemos Ana, uma mulher estéril também, e que era afrontada, ela era afrontada, pela sua rival ou sua competidora, como a Bíblia diz, E um dia ela sobe até o templo e ela vai orar, ela vai buscar o Senhor, e ela começa a orar, ela não grita, ela somente mexia os lábios e falava com Deus, e Deus ouviu o seu clamor, Foi uma bênção, que ali veio o primeiro profeta, o primeiro juiz de Israel, chamado Samuel, que o nome é Deus ouve a oração. Nós vamos ver que Salomão, após construir o templo, ele vai orar, terminando de construir o templo, ele vai orar, e acabando de orar, Deus enche o templo de glória, de poder. Nós vamos ver que em 2 Crônicas 7:14, o próprio Deus vai dizer a respeito daqueles que vão entrar no templo e vão estar orando, vão estar clamando: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, se humilhar, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Agora estarão fixos os meus olhos e atento o meu ouvido à oração feita neste lugar. Então há um grande poder, na oração. Nós vamos ver que quando Eliseu ora ao Senhor e Geazi não conseguia contemplar como um homem de Deus, que o exército era maior do que estava ao lado do povo de Deus, Eliseu vai orar a Deus e Deus vai abrir os olhos do moço, Eu tenho certeza que toda oração que nós vamos fazer, Deus abre a nossa visão espiritual para que nós possamos ver, para que nós possamos contemplar a grandeza de Deus. E Eliseu então ora, os olhos de Geazi abertos, ele contempla, cavalos e carros de fogo fortes que acercavam todos aqueles montes. Isso é muito importante para a nossa vida, isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar sobre o rei Ezequias, O rei Ezequias, o próprio Isaías foi direcionado por Deus para dizer: coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerá e não viverá. Mas Ezequias só virou para a parede e orou ao Senhor, e o Senhor acrescentou a ele 15 anos. Nós vamos ver no ministério de Jesus orando muitas vezes, E uma de suas orações, ele vai pedir para que o Pai possa cumprir sobre a vida dele, possa cumprir sobre o ministério dele, o seu chamado, o seu forte chamado, que foi pregar o Evangelho. Vai dizer: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então Jesus veio cumprir. Jesus estava sempre no monte orando com seus discípulos, sempre no monte orando
por aqueles que estavam à sua volta, quando ele vai realizar o grande milagre de João 11, né, que é a ressurreição de Lázaro. Ele vai orar ao Pai dizendo: eu sei que tu sempre me ouve, mas estou orando por causa da multidão que me acerca, né? Então nós vemos a oração continuamente, né? No dia de Pentecostes, no nascimento da igreja, nós vamos ver que o povo estava reunido no templo orando. Em Atos capítulo de número 2, né, relata que estavam todos ali reunidos no mesmo propósito, e Deus derramou o Espírito Santo, promessa essa que foi direcionada a Joel como profeta, né, que nos últimos dias ou nos últimos tempos, né, esse último tempo ele permanece em nossa vida, permanece em nós, e foi derramado o Espírito Santo. E nós vamos vendo que a igreja ela nasce nesta oração. Quando os discípulos foram escolher ali os diáconos para a igreja, em Atos capítulo 26, né, nós vamos ver que na imposição de mão e na oração, esta oração ela levava o povo a Deus. Isso é muito importante em nossa vida, quando nós clamamos a Deus, e é a oração que faz a diferença, né? Quando João e Pedro subiam a hora nona, havia um coxo, estavam indo à oração, e estando ali, aquele coxo pede algo e diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E a cura aconteceu até mesmo antes da oração, né? Porque a oração foi muito mais fervorosa. Porque toda vez que nós vamos orar, algo vai acontecer. Nós vamos ver que Pedro já estava preso em Atos 12, mas a igreja fazia por ele contínua oração, orando, e Deus foi lá, enviou o anjo e livrou a Pedro da prisão. Nós vamos ver também que estava Paulo e Silas amarrados no tronco, sendo presos, sendo aguardados para que fossem julgados, mas tanto Paulo quanto Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e Deus quebrou as cadeias. Então oração é muito importante na vida do crente. Estou falando de versículos bíblicos, de passagens bíblicas, porque a Bíblia nos demonstra o quanto nós temos que orar, o quanto que nós temos que colocar tudo em oração. Olha, Daniel, né, foi julgado, foi arquitetado um plano para que ele fosse morto, mas ele orava a Deus. E quem ora a Deus, Deus vai dar a resposta, Deus vai dar a solução. É muito importante entender isso. A oração é muito importante. E a palavra do Senhor diz em Tiago, né, já ali direcionando o ministério da igreja, né, se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros da igreja, o presbítero da igreja ungirá o doente, o enfermo, e a oração da fé levantará, né, o que está doente, o que está caído. Olha só, a oração é muito importante. Então, com todas essas frases, com todas essas passagens bíblicas sobre oração, como é importante, eu quero deixar aqui a minha reflexão nesta noite sobre devemos orar sempre. Estou aqui dirigindo o carro e falando com os irmãos. Quando nós estamos num carro, a gente pode estar orando, conversando com Deus. Quando a gente está num trabalho, estamos ali fazendo as nossas funções, né, os nossos ofícios, então nós podemos ali, né, também orar. Em todas as situações, não só nos momentos que somos chamados para orar, mas quem tem uma vida de oração, de intimidade com Deus, Deus ele vai usar no momento certo. Então, o meu convite aos amados irmãos, aos queridos deste canal, né, que sempre estão aqui nos apoiando, né, convidando a todos a ser membro do nosso canal, fazer parte desta família, comentando a Bíblia com o presbítero Maurício Leal. Ore, fale com Deus, direcione a sua vida sempre à presença de Deus, e Deus vai estar sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Falamos tanto de oração que chegou a hora de nós orarmos, né? Falar com o Senhor. E isso aqui eu quero mostrar que você pode orar em qualquer lugar, né? Você vai orar dirigindo, aí vai fechar os olhos? Não, né? Uma boa parte de obreiros, pastores, ora com os olhos abertos, né? Por que a gente ora com os olhos abertos? Porque a gente fica atento a tudo que está acontecendo. Mas eu sempre digo em minhas palavras, pregações,
em uma igreja onde você está para adorar a Deus, feche seus olhos, né? Tem obreiros que já estão orientados para orar com os olhos abertos. Fechar os olhos, a gente desliga dessa terra, né? A gente não fica vendo as coisas naturais. Mas em um momento dirigindo, claro, você vai orar com os olhos abertos, dirigindo, atento ao que está acontecendo. E é muito importante orar. Ore sempre. O apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Quão é importante nós orarmos, quão é importante ter essa intimidade com Deus, quão é importante nós vivermos o novo de Deus na nossa vida. Se você quer viver o novo de Deus, vai orando, vai falando com Deus, vai abrindo o seu coração para Deus, né? Porque Deus já nos conhece, nos sonda, nos sabe. Ele sabe de cada necessidade que temos. E o melhor, Ele não vê como nós estamos vendo aqui. Hoje, os irmãos estão me vendo aqui, só a aparência. Mas Deus, Ele conhece lá o coração, o interior. E quando nós começamos a rasgar o nosso coração diante de Deus, colocar tudo diante dEle, Ele já sabe. Ele só está esperando a gente falar. Amém? Que Deus possa nos abençoar em o nome de Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, orai sem cessar. Eu quero te convidar neste momento a entrar nesse mistério de oração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua santa e poderosa presença, quero te agradecer por esta oportunidade, pela Sua santa e poderosa palavra que foi ministrada. Ó Deus querido, que o Senhor venha cumprir na vida dos nossos irmãos, na minha vida, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa família, as bênçãos do Senhor. Pai, que nós possamos cada dia, cada momento, nos entregar com toda a nossa força, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma ao Senhor Deus para o ministério da palavra, ministério do louvor. E claro, colocamos a nossa família em Tuas mãos, colocamos a nossa vizinhança em Tuas mãos, colocamos toda a nossa família, Senhor Deus, para que o Senhor possa agir. Senhor, envia os Teus anjos poderosos, anjos de vitória, Senhor Deus, sobre a terra, livramento, cura, milagre. O Senhor é o Deus, ó Pai, que atende o nosso clamor, pois Tu estás sentado sobre um alto e sublime trono. A terra, Senhor Deus, é o estrado dos Teus pés, e não há nada que foge ao Teu controle. Na autoridade do Senhor, ó Pai, os demônios têm que bater em retirada. A natureza, Senhor Deus, se curva diante da Tua grandeza. E tudo que temos, ó Pai, é Teu. Tudo que somos é Teu, Senhor. Ó Pai querido, seja, Senhor Deus, o Senhor da nossa vida, o dono, aquele que nos guia aonde o Senhor quer que nós vamos. Pai, eu oro pelos irmãos que estão junto comigo neste momento, que ouviram a palavra e entenderam, ó Pai, que o caminho é oração, que o caminho, Senhor Deus, é se render aos Teus pés e dizer: Deus, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu coração, a minha vida nas Tuas mãos. Por isso nós profetizamos, Pai, bênção sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse irmão, ó Pai, que está talvez de joelhos dobrados, talvez, ó Deus querido, somente assistindo o vídeo, mas no seu íntimo há uma oração clamando ao Senhor. E eu, Pai querido, uno a minha fé com a fé do Teu filho, da Tua filha, e declaro a bênção, a vitória, Pai. Ó Deus querido, a mãe que ora pelo filho, pela filha, Deus querido, que neste momento está afastada da Tua casa, está longe, está, ó Deus querido, embrenhado, está, ó Deus, enrolado, está, ó Senhor Deus, Pai, longe de Ti. Mas o Senhor é o Deus de poder, é o Deus de glória, que entra com providência, Pai. Ó Deus querido, abençoa a família, abençoa o esposo, abençoa a esposa. Ó Deus querido, abençoa a avó, Senhor, o neto, Deus querido, toda a família, Senhor Deus, toda a descendência, Senhor Deus, toda a geração, Pai, seja abençoada pelas Tuas mãos. Pai, nós queremos Te agradecer por este momento. Abençoa o Teu filho, abençoa a Tua filha, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, a minha família, e que nós tenhamos um dia abençoado na Tua santa e poderosa presença. Pai, isso nós Te pedimos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém, meu? Glória a Deus. Você recebeu da parte de Deus. Você entendeu que a oração é a chave da vitória. Então ore em todo o tempo.
clame a Deus e saiba que Deus derramará sobre a tua vida bênção e bênção sem medida. Um forte abraço do presbítero Maurício e até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar aqui também o teu like. Se você quiser ser membro do nosso canal, fique à vontade, será um prazer tê-lo aqui nesse canal, para juntos nós cultuar e adorar a Deus, aprendendo com as Santas Escrituras e com a revelação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.